Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, estamos encerrando. Quinta-feira que vem nós encerramos, né? Vou trabalhar metade do capítulo hoje, que é pequenininho, e quinta que vem a gente encerra. E vamos aí para um outro desafio, né? Estou pensando em trabalhar o Evangelho de João com os irmãos. Talvez seja interessante a gente trabalhar João, né? O Evangelho. E nos enriquecermos, né? Pela palavra do Senhor, já que o Evangelho de João é o Evangelho que não é considerado um Evangelho sinótico, né? Evangelhos sinóticos são os 3 primeiros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. São chamados de sinóticos porque provavelmente eles usaram as mesmas fontes e um pode ter usado o outro como texto básico. Por isso que eles são tão parecidos. Você vai ver que muitas coisas tem em Mateus, tem em Marcos e vice-versa, os dois têm em Lucas. Acreditam que Marcos ele foi escrito primeiro e que Mateus se apropriou de Marcos como uma das fontes, além de outras fontes que ele usou para escrever o Evangelho de Mateus. Lucas também, provavelmente usou Marcos e outras fontes que Lucas tinha acesso, talvez é um dos mais completos, o Evangelho de Lucas. E João não, já o Evangelho de João ele é totalmente diferente. O Evangelho de João ele foca nos milagres de Jesus. O Evangelho de João ele se detém mais à divindade de Jesus, de provar que Jesus é Deus. Enquanto que os outros eles têm outros propósitos. Por exemplo, Mateus tem o propósito de mostrar que Jesus é o Messias prometido. Lucas tem o propósito de provar que ele é o Salvador. E que como Salvador ele é o próprio Deus encarnado, por isso que há tantos milagres e tantas coisas maravilhosas. Mas isso a gente vai ver, claro, mais profundamente quando nós estivermos estudando o texto, né? Você está com a sua Bíblia aí aberta em Gálatas 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Pode observar que provavelmente a sua Bíblia, ela já vem dividida aí bem bonitinha, do verso 1 ao 10 e do verso 11 até o 18, né? Às vezes tem essa facilidade, às vezes a divisão não é coerente, mas no caso aqui está certo. Essa divisão é uma boa divisão para a gente entender bem o nosso texto. Então, Gálatas, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Na Bíblia de vocês diz: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la de forma simples e clara, e que seja algo prático para as nossas vidas, para que possamos crescer como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que expressam em suas vidas a vida de Jesus Cristo. Obrigado por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqui nesse texto, Paulo ele está encerrando, né? Ele está encerrando a sua carta aos Gálatas, e aqui ele vai
praticamente encerrar trazendo exortações gerais para aqueles irmãos que já tinham ouvido tantas exortações acerca do verdadeiro evangelho e de que a salvação ela só é possível por meio da obra de Cristo e jamais por meio da obediência à lei. Nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai mostrar primeiro a importância de nós restaurarmos o irmão caído, e isso com espírito de mansidão. Ele vai nos ensinar aqui que nós devemos levar as cargas uns dos outros, vai nos ensinar também a abençoarmos materialmente os nossos mestres e também nos levar a refletir sobre o fato de que a vida ela é uma colheita. A lei da semeadura ela existe em todas as áreas da vida e aquilo que nós plantarmos nós vamos colher. Por isso que Paulo vai incentivar os irmãos a fazer o bem a todos os homens e a não se cansar de fazer o bem, e principalmente aos da família da fé, aos da igreja, em primeiro lugar, ao povo de Deus. Então, são lições práticas. Ele está encerrando a sua carta e ele traz agora essas lições práticas. Por quê? Porque Paulo começa falando aqui sobre a importância de levarmos as cargas uns dos outros. Veja como termina o capítulo 5, no verso 26. Há uma ligação. Sempre que Paulo entra num novo assunto, esse assunto está relacionado ao que ele vem falando anteriormente. Se você observar o versículo 26 aí no capítulo 5, Paulo diz: não sejais cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então Paulo está dizendo, olha, em vez da gente ser soberbo, em vez da gente se sentir melhor do que o outro, do que o irmão, em vez da gente ser orgulhoso e ter inveja do outro, então que nós possamos agir como verdadeiros cristãos. E aí ele vai mostrar como é que o irmão que é guiado pelo Espírito, lembram que nós falamos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, no capítulo 5, estão lembrados? Preguei aqui domingo também sobre isso, repeti várias vezes o tema com vocês. Então Paulo, ele tinha acabado de falar que o verdadeiro crente, ele precisa viver no Espírito, andar no Espírito, e não estar satisfazendo os desejos da carne. Nós vimos que isso é um dever, isso é uma guerra que vai continuar na nossa vida toda, é uma batalha constante diária. Nós temos que lutar todos os dias, porque todos os dias nós somos tentados, todos os dias podem aparecer diversas surpresas que servem como um laço para as nossas vidas. Não pensem que o diabo ele para de trabalhar e de lutar contra os filhos de Deus. Não pense que a nossa natureza pecaminosa ela dá sossego, porque ela está conosco e nos acompanha para onde nós formos. Não pense também que o mundo vai ser favorável a nós que somos cristãos. Quando nós tentamos viver o Evangelho, sempre o mundo vai se colocar como nosso inimigo. Sempre. Porque a nossa vida, ela contraria a vida que o mundo tem. Se no mundo há corrupção, nós seguimos a verdade. Se o mundo tem imoralidade sexual, nós tentamos viver uma vida casta. Se o mundo é muito comum o engano, é muito comum o roubo, o furto, nós tentamos viver com o salário das nossas próprias mãos, enfim. Então, o crente ele é diferente, ele tenta seguir o Senhor e a sua vontade. E isso incomoda o mundo, porque a nossa luz revela as trevas. E por revelarmos as trevas onde nós estamos, aqueles que estão em trevas e que não querem deixar as suas obras más, eles se indignam com aqueles que são luz. Isso é muito comum, foi assim com Jesus e não é diferente conosco. Então qual é o remédio? Qual é a solução para as pessoas que são cobiçosas, que procuram glórias para si mesmas, que têm inveja das outras pessoas? Ele diz aqui no versículo 1 do capítulo 6 de Gálatas: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai, ou seja, guiai esse homem para o caminho de volta, o caminho reto, guiai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. É interessante, irmãos, nós observarmos aqui uma palavrinha que
nos dá o sentido exato do que Paulo está querendo falar como transgressão, como pecado. Quando Paulo diz aqui, no versículo 1 de Gálatas 6, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, essa ofensa aqui, ela não é um delito extremamente grave, nem também deliberado. Paulo não está aqui falando de um pecado deliberado. Interessante isso. Mas ele está falando de alguém que pode ser surpreendido por uma tentação. Ele não tinha planejado nada disso, ou essa pessoa não tinha planejado nada disso, cair nesse pecado, viver nesse pecado, mas que por uma fraqueza sua, essa pessoa sucumbe momentaneamente àquela situação pecaminosa. É esse tipo de ofensa que Paulo está falando aqui no texto. Não é um delito grave, arrumado, planejado. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando? A Bíblia ela costuma muito dividir isso entre aqueles delitos que são predeterminados, que são arranjados, aqueles pecados que nós ficamos, organizando em nossas mentes para fazer. Não que não haja perdão também para esses, mas Paulo está dizendo aqui, se você pegar algum irmão, se você observa, se você sabe e conhece algum irmão que foi, surpreendido, ele é muito claro, surpreendido em alguma ofensa, qual é a atitude que nós devemos tomar para com essa pessoa? Como é que nós devemos tratar um irmão ou uma irmã que foi surpreendido ou surpreendida em algum pecado? Porque isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, ser surpreendida em algum pecado. Ele diz aqui que nós devemos tomar a seguinte atitude. Primeiro, nós devemos trazer esse irmão ou conduzir esse irmão à sua posição anterior de integridade e pureza. Não é isso que ele diz? Como é que diz a versão dos irmãos? Por favor, leia aí uma versão atualizada. Qualquer outra versão. A minha é diferente, com certeza. Pode ler, Rodrigo, leia aí, por favor. Veja, restaurar. Na Bíblia dele diz restaurar o irmão. Noutras Bíblias diz alguma outra coisa? Corrigir. Ótimo. Essa é a atualizada, né? Corrigir o irmão. Alguém aqui tem alguma outra versão? Então veja, na Bíblia de Rodrigo tem restaurar. Na Bíblia dos irmãos tem corrigir o irmão. Na minha Bíblia tem encaminhar o irmão. Veja, todas elas estão corretas. Porque o verbo no grego aqui dá essa ideia de restaurar. Mas restaurar quê? Você tem que restaurar a que estado? Uma restauração é tirar ele daquela situação e trazê-lo de volta a um estado anterior de pureza, de santidade. Que é a mesma coisa de corrigir, como se algo na vida dele estivesse errado, algo tivesse quebrado, algo tivesse entortado. Ou melhor, o caminho dele estivesse, ele tivesse saído do caminho verdadeiro e fosse para um caminho errado. Então você vai lá e corrige aquele irmão, corrige a situação. Na minha Bíblia diz encaminhai-o, que também está extremamente correta, conduzir o irmão a uma situação de vida que ele tinha antes. Ele vivia em santidade, ele vivia em pureza, ele estava tentando servir a Deus com fidelidade, aí você percebe que o irmão caiu, ou que o irmão está começando a cair, e você chega junto do irmão. Se você sabe, é lógico, né? Porque nem sempre nós sabemos. E esse é um dos problemas, irmãos, que nós precisamos melhorar em nossa vida cristã. Vocês sabem que a Igreja Católica, se nós tivéssemos uma prática que a Igreja Católica tem, talvez a vida de muitos irmãos nossos e as nossas vidas seriam melhores. Vocês se lembram da confissão auricular que a Igreja Católica tem? Ainda tem hoje? Tem, não tem? A confissão auricular. O problema da confissão auricular é que o padre ele vai mandar você rezar tantos Pai Nossos, tanta Ave Maria, achando que isso vai resolver. Esse é o problema, ele não resolve nada. Ele coloca lá uma penitência para você cumprir e acabou. Aí você acha que você fez o sacrifício e acabou. Não, nós entendemos que os nossos pecados, eles são perdoados pelo sacrifício de Jesus. Mas nós, o que é que Tiago diz? Confessai
as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Tiago 5. É importante, irmãos, não dizer a todo mundo, mas quando nós estamos enfrentando tentações, nós termos a coragem, é melhor nós termos a coragem e a humildade de abrir o nosso coração para um irmão maduro, para um irmão que possa nos ajudar, do que a gente cair depois e envergonhar o Evangelho, envergonhar a Cristo e envergonhar toda a igreja. É melhor a vergonha para se corrigir do que a vergonha depois que nós erramos. Lembrem-se disso. É a coragem. Nós precisamos, irmãos, quando nós estamos sucumbindo à tentação, se você, se eu, estivermos sendo tentados, se alguma coisa está nos chamando cada vez mais para o pecado e nós estamos cedendo a essa pressão, nós precisamos de ajuda, porque ninguém anda sozinho como cristão. Ninguém anda sozinho. E aí as mulheres precisam procurar pessoas maduras, mulheres maduras, para orientar vocês, mulheres de Deus. Podem procurar o pastor para dar uma orientação? Sim, mas determinados assuntos você pode conversar com a esposa do pastor, determinados assuntos você pode conversar com a diaconia, uma auxiliadora dos diáconos, com uma mulher madura na igreja, uma mulher de Deus que você vê, que é uma mulher sábia, que é uma mulher que conhece a Bíblia, que ela pode te ajudar. Se ela tiver dúvida, ela vai perguntar a um homem mais maduro. O pastor pode orientar a esposa dele, se a esposa dele não estiver sabendo lidar com determinada situação, e ela vai orientar a irmã. Então vejam, essas coisas, a confissão de pecados, ou a confissão de uma vida que está sucumbida à tentação, ela nos ajuda, irmãos, a nos permanecer firmes. Por isso que Paulo diz aqui, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, não é qualquer pessoa, mas os que estão andando no Espírito, e ele indica até uma característica, né, uma virtude do Espírito, com mansidão, porque não adianta ser grosso, não adianta ser bruto, tem hora que dá vontade de dar uma pisa mesmo, né, de pegar no pescoço, de dizer, rapaz, se acorda, mulher, se acorda, como é que tu estás fazendo isso, estás caindo numa situação dessa, num precipício desse? Mas nós não podemos fazer isso, nós temos que ter mansidão, como Cristo fez, por exemplo, com a mulher adúltera. Veja qual foi a atitude de Cristo para com a mulher adúltera, lá em João 8. Levaram a mulher, queriam apedrejar aquela mulher, foi pega em adultério, ela poderia ser apedrejada conforme a lei, mas deveria ser apedrejado também um homem que estava dormindo com ela. Os dois eram para ser apedrejados, e não somente ela. Mas levam aquela mulher, estavam prontos para jogar pedra. Jesus calmamente diz, aquele que não tem pecado, lance a primeira pedra. Todo mundo vai saindo, do mais velho ao mais moço, né? Ou é do mais moço ao mais velho, lembram? Acho que é do mais velho ao mais moço, né? Acho que é isso mesmo. Então o que é que acontece? Jesus, ele não aceita o pecado daquela mulher, mas ele corrige ela com mansidão. Cadê os teus acusadores? Foram embora. Sim, minha irmã? Não sei. Ninguém sabe. Alguns acham que ele estava escrevendo os pecados daqueles que estavam ao redor, mas isso aí é só conjectura. Não sabemos. Talvez ele não estivesse escrevendo nada tão importante. Estava escrevendo ali, talvez para deixar o tempo passar, né? Não sei, eu não sei, realmente não sei o que o Senhor está escrevendo. Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, ele disse algo à mulher interessante. Cadê os teus acusadores? Foram embora. Certo. Vai em paz, mas não o quê? Não peques mais. Por quê? Porque se você cair de novo, eu não vou estar lá. E as pedras virão. Você está entendendo? O Senhor nos dá muitas oportunidades, mas a gente tem que ter cuidado, porque pode ser que depois Ele nos largue de mão, e aí vem o juízo, e não a correção. Então, meus irmãos, Ele está dizendo aqui, olha, encaminhai o irmão, conduzi o irmão, corrija o irmão com mansidão, porque tem pessoas que estão tão presas à carne, à natureza pecaminosa, que até para você chegar para corrigir, você corre o risco dessa pessoa ficar com raiva de você.
É ou não é verdade? Diga, minha querida. Amém. Que coisa boa, né? A irmã está dizendo que precisou de uma ajuda, de orientação, procurou a irmã Daniele e, graças a Deus, foi uma grande ajuda para ela. Amém. Que bom. Tá certo. E eu sempre faço isso. Eu não sou fã e nem acho coerente, por exemplo, eu ter que tratar como pastor de alguns assuntos íntimos de mulheres. Não há necessidade disso. Elas tratam como minha esposa. Se minha esposa tiver alguma dúvida, eu tiro a dúvida da minha esposa, biblicamente falando, e ela pode orientar à luz da Bíblia. Eu acho que esse é o caminho certo, né? Claro que alguém pode chegar, alguma irmã, algum irmão, olha, eu estou enfrentando um problema no casamento, eu estou enfrentando um problema nessa área com o meu namorado, mas não precisa entrar em detalhe nenhum. Se você precisa de algo mais específico e que vai entrar na sua intimidade, você como mulher, aí você procura uma mulher. Procure a minha esposa, procure alguma irmã madura na igreja. Isso é o ideal. Isso é o ideal. O pastor é um homem, não precisa estar sabendo de intimidade, nada. Mas tem uns aí por aí, né, uns desmantelados, que eu não quero nem falar, né? Aí deixa para lá. Diga, irmão Rodrigo. Em termos de perdão, de pecados, todos os nossos pecados já são perdoados em Cristo. Agora é claro, como eu sou perdoado em Cristo e eu sou uma nova criatura, então o que acontece? Quando eu peco contra alguém, veja, porque nós pecamos contra Deus e pecamos contra o próximo. Quando eu peco contra o meu próximo, eu devo pedir perdão não somente a Deus, mas também ao meu próximo. Se o meu próximo não me perdoar, eu não sou perdoado por Deus? Não, você é perdoado por Deus. Se você já se arrependeu, já pediu perdão ao Senhor, porque essa vai ser a nossa natureza. Não é que você pede perdão para ser perdoado apenas, é porque aquele que já é perdoado em Cristo, ele vai sempre pedir perdão. Ele vai sempre se arrepender e correr atrás do Senhor. Claro que isso é uma questão também de maturidade, né? Você vai crescendo na fé. E pedir perdão também ao próximo, pelo fato, quando nós pecamos contra o próximo, né? E aprender também a não somente isso, mas não somente a pedir perdão, mas a confessar nossos pecados, aquilo que está nos fazendo cair. Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, se eu não me engano, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, ele está dizendo o seguinte, deixa eu ver se é a segunda carta, eu acredito que é. Se é a segunda ou a primeira. Não, é a primeira. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, ele usa o exemplo do Antigo Testamento para mostrar que os irmãos não deviam cometer os mesmos pecados do povo de Israel na sua peregrinação depois da saída do Mar Vermelho. Então ele nos chama a atenção, olhe para os irmãos, veja o que eles fizeram, cuidado para vocês não caírem nos mesmos erros. 1 Coríntios capítulo 10. Mas a ideia aqui de Paulo é que se o irmão está em pecado, vai e corrige o irmão. Tenta conduzir o irmão novamente à vida que ele tinha antes, à vida de santidade. Ajuda ele. Essa é a nossa função. E outra, haja com mansidão, porque dependendo como nós vamos corrigir, o irmão pode se chatear, ele já não está bem, acha que, dependendo da sua postura, ele vai pensar que você é melhor do que ele, ou você pode demonstrar isso na sua maneira de corrigir. Então, o que acontece? O irmão, quando vai corrigir o outro, ele tem que saber como corrigir. Sabe aquela coisa, eu estou falando a verdade, não importa, não é assim não. Nós devemos falar a verdade, mas saber falar. Então, por isso que Paulo ele diz aqui, em Gálatas 6, verso 1, irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Agora veja, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Corrija o irmão, mas tenha cuidado. Não vá de qualquer forma não. Cuidado, porque aquele irmão naquela situação, ele pode ser um laço para você. Ele pode ser uma tentação para você. Ou o que ele está
pela mesma coisa que ele está sendo tentado, você também pode ser. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Você está ali com um propósito, você é espiritual, está sendo guiado pelo Espírito e você vai orientar o irmão. Com humildade, com graça de Deus, você vai e orienta o irmão. Porque o que acontece? Às vezes o irmão, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, bem simples. Às vezes o pecado do irmão está no fato dele estar falando mal de alguém. Então ele está se unindo com outro irmão ou com outros irmãos e está falando mal de uma pessoa na igreja. Está denegrindo a imagem da pessoa. Por quê? Porque ele ficou com raiva da pessoa, porque ele discutiu com a pessoa, porque a pessoa falou alguma coisa que ele não gosta, que ele não gostou, e aí ele começa a, magoado, tentar se vingar falando mal daquela pessoa. E aí você percebe isso, aí você vai corrigir. Só que dependendo da tua condição, se você não tiver cuidado, pode ser que esse irmão que está caído te influencie e comece a falar mal também da pessoa para você e leve você também, ou venha enredar, né? Fazer você também cair no mesmo laço em que ele está. E em vez de você ajudar ele sair da situação, você caiu também no mesmo pecado que ele. Eu dei só um exemplo aqui para vocês entenderem. Então ele começa dessa forma. Agora veja, versículo 2. Ele diz aqui no capítulo 6 de Gálatas: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se eu estou ajudando o meu irmão a crescer, se eu estou protegendo o meu irmão, e essa deve ser a função da igreja, viu, irmãos? Agora, para isso nós precisamos saber, né? Por isso que eu falei da importância da confissão de pecados. Eu entrei no assunto de confissão de pecados para que nós possamos saber como o irmão está, para a gente poder ajudar. Porque na época de Paulo as cidades eram menores, as igrejas eram menores, as igrejas funcionavam em casas. Então aquelas pessoas se encontravam constantemente, viviam como famílias, num lugar próximo, estavam sempre se encontrando. A cidade era como um pequeno bairro. Todo mundo sabia da vida de todo mundo, da família, e tinha contato. Hoje não. Hoje a gente se vê de maneira muito resumida. 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E se vê, conversa um pouco aqui, cada um vai para a sua luta. Então é muito mais difícil. Para a gente poder ajudar o irmão, ou poder ajudar a irmã, ou socorrer no momento necessário, é necessário também que o irmão seja humilde, que eu seja humilde, e possa abrir o meu coração, e dizer: olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu estou caindo nessa área, eu estou falhando nessa área. E quando é pastor, hein? Se os pastores fossem pastoreados, nós teríamos muitos pastores em pé. Mas muitos pastores caíram e estão caindo porque não são pastoreados, porque não confessam suas tentações e pecados, e acabam sucumbindo. Quando cai, bum, a desgraça é grande, né? Se fossem orientados, se fossem cuidados, se tivessem pessoas cuidando deles, orientando, conversando. Então é muito bom você ter alguém que você possa conversar, que você possa compartilhar, né? E se o pastor ele também não tiver um casamento muito estruturado, aí isso é bronca, né? Isso é um problema. Porque a primeira pessoa que ele deve ter como amiga é quem? É a sua esposa. Se ele tiver a sua esposa como amiga, onde ele pode abrir o seu coração, dizer que não está bem, dizer que precisa de ajuda, isso é uma grande bênção. Isso aí já é um grande auxílio. A mulher não é auxiliadora do homem? Então isso é um grande auxílio. E depois dela, ele ter algum amigo, pastor, se possível de outra denominação, né? Ou da mesma denominação, ter um amigo que ele possa abrir o coração, pedir oração. Isso já aconteceu, irmãos, de colegas de outras denominações me procurarem e eu ficar assim espantado. Colegas chegarem e dizer: olha, está acontecendo isso comigo, e eu ficar chocado com aquilo que estava acontecendo com o colega. Eu estou a ponto de deixar minha mulher, ou eu vou jogar tudo para o ar e vou me embora e vou deixar tudo. E estamos falando de pessoas, estamos falando de pessoas sérias, de homens de Deus. Homens de Deus. Não é nenhum Zé Coió por aí não. Estou falando de um servo de Deus, de um homem sério, de chegar para você assim e dizer: rapaz, preciso falar com você. O que é? Rapaz, pelo amor de Deus, ore por mim, me ajude.
Eu estou nessa situação. Eu estou a ponto de jogar tudo para o ar, de pedir demissão antes que eu faça uma besteira, sair logo da igreja antes que eu faça uma besteira. Veja como uma pessoa é séria, né? Eu quero sair antes. Sair, entregar para não fazer besteira, vir alguém para tomar conta e eu viver minha vida, que eu não aguento mais. Vou quebrar pedra, vou vender coco na feira, o que for. Só não quero estragar a igreja nem nada. Eu quero, mas não estou aguentando. E você ali acompanhar, você orar, você conversar, e depois de 2, 3 semanas, você perguntar: e aí, como é que está? Meu irmão, está tudo bem, graças a Deus. O Senhor me deu graça mais uma vez, e eu estou aqui de pé. Então, irmãos, olha, isso é muito sério. Amém? Então, carregar as cargas, literalmente carregar a carga é você pegar o seu ombro e colocar debaixo da carga, da mesma carga que o irmão está levando. Cada um de nós aqui temos o quê? As nossas cargas. O que significa a palavra carga aqui? A palavra carga aqui é diferente da palavra carga do versículo 5. Veja aí o versículo 2 e veja o versículo 5. Versículo 2 de Gálatas 6 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. No versículo 5 diz: porque cada qual levará a sua própria. É diferente. Ele não está falando da mesma carga. Veja, eu devo levar a carga do meu irmão e ao mesmo tempo eu tenho que carregar a minha carga. Mas as duas coisas são diferentes. Porque aí poderia ser uma redundância. Como é que eu tenho que carregar a carga do irmão se eu tenho que carregar a minha? O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: no versículo 2, Paulo está dizendo, olha, levar a carga, literalmente, na verdade aqui está no sentido figurado. Levar a carga aqui, irmãos, é aliviar as dificuldades do outro. Pode ser em termos financeiros, pode ser em termos psicológicos, pode ser em termos físicos. Uma pessoa não consegue andar, tem dificuldade para andar, você ajuda ela, você acompanha. Pronto, aqui, olha, a irmã Júlia está sempre carregando um pouquinho da carga da irmã Terezinha. Não é uma bênção isso? Elas vêm juntas. Vamos usar um exemplo prático. Vêm juntas. Uma tem 84, a outra tem 70 e pouco, né? Mas a irmã Terezinha, ela tem uma dificuldade na articulação, que causa muitas dores, né? E ela tem dificuldade de andar. Então ela usa a muleta de um lado e a irmã Júlia do outro, né? Ela com a muleta do lado e a irmã Júlia segurando do outro. Pronto. E ela ajudando. Ela está ou não está carregando a carga? Ajudando a carregar a carga da irmã Terezinha. Não é um exemplo tão simples. No sentido físico ela está cooperando. Porque se não fosse a irmã Júlia, a irmã Terezinha ia ter muita dificuldade de chegar aqui na igreja sozinha. Aí na ida tem o irmão Rodrigo, tem outros irmãos que leva a carga das duas. Aí leva as duas no carro de carona e deixa em casa. Vocês estão entendendo? Levar as cargas é ajudar o irmão nas necessidades dele. Eu citei um exemplo bem simples. É você, sim? Mesmo tendo as suas próprias necessidades. É quando o irmão chega e coloca 1 quilo de arroz ali. Você está ajudando a carregar a carga do irmão. Você está ajudando numa necessidade material. Você carrega as cargas quando a irmã Terezinha disse: olha, eu estou com a lista de oração, tem o seu nome, né? Estou colocando seu nome, aí sai pegando o nome dos irmãos. Ela está carregando as cargas, ela está intercedendo para que os irmãos estejam firmes espiritualmente. Há várias maneiras. É um irmão que chega na sua casa, está desesperado por alguma coisa, e você tem condições de ajudar o irmão e ajuda o irmão financeiramente. Isso é carregar a carga. Então nós precisamos entender, irmãos, que como igreja nós temos que levar as cargas uns dos outros. Não é dos aproveitadores. Estamos falando de irmãos de verdade. Estamos falando de crentes. Estamos falando de pessoas que realmente foram alcançadas pelo Evangelho, que o temor de Deus está no seu coração e que vão precisar de ajuda, assim como eu e você precisaremos de ajuda, mais cedo ou mais tarde, como já precisamos antes. Eu tenho um grande defeito, e Deus tem trabalhado na minha vida, principalmente através de Daniela. Daniela é que bate pesado demais comigo. Daniela é caladinha daquele jeito, meu irmão, mas essas mulheres caladinhas, olha, não é brincadeira não. Ela é uma mulher sábia, não é mulher sabiá não, viu? Porque ela fala pouco, tá? Mas ela é bem caladinha, né? Ela não pôde vir hoje,
eu gosto de falar essas coisas na frente dela. Mas ela é bem caladinha, mas Deus tem dado sabedoria a ela. Agora ela bate pesado, viu? Porque Daniele, ela não deixa passar nada. Quando eu faço uma besteira, ela já... E aí, irmão, pastor, né? Eu vou fazer o quê, né? Digo, pode dizer, dê logo a lapada, porque não é verdade. Mas ela tem me ajudado muito, tem me orientado muito. E sabe qual é um dos defeitos meus? Eu não gosto de pedir ajuda a ninguém. E isso é um grande defeito. Isso não é bom. Por quê? Porque você se desgasta muito. Eu sou aquele tipo de pessoa. Se eu disser a você, pega esse cantor cristão aqui, irmão, para mim, bota ali naquele banco. Aí dá 2 minutos, se eu vi que o irmão não pegou, eu vou e pego e boto. Estão entendendo? Isso é ruim. Por quê? É responsabilidade, mas isso desgasta a gente demais sem necessidade. Porque cada pessoa tem o seu tempo de resolver as coisas. Às vezes eu chego lá em casa, para as meninas, eu digo, e aí, já arrumaram o quarto? Não vou arrumar não, viu? Vai ter que arrumar o quarto, porque lá em casa é assim, é igual a quartel. Eu digo, vocês têm que aprender, vocês não serviram não. Mas se levantou, a primeira coisa que faz quando acorda é forrar a cama e dobrar o lençol. Vocês comem, vocês dormem, ainda vou deixar na escola, às vezes vou pegar, tá a comida pronta, tá tudo resolvido, tem roupa lavada, e não quero nem arrumar a cama não, é? Então eu pego no pé, aí arrumo a cama, uma lava o banheiro, tem uma escala, sabe? Tem uma escala, mas às vezes eu não tenho paciência, aí tem uma louça para lavar, aí eu não tenho paciência não, eu fico olhando aquilo ali, não, mas eu vou lavar, eu digo, eu vou lavar, aí eu lavo. Aí pronto, é bom? É, mas é ruim também. Eu digo, ó, não se acostume não, foi só essa vez, viu? Mas você lava dobrado, né? Não vou tá lavando por ninguém não. Mas isso é bom por um lado, mas é ruim por outro, porque nós devemos aprender a carregar as cargas dos outros, as cargas dos irmãos, para ajudar os irmãos nas suas necessidades. É interessante que Paulo diz aqui, olha, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa de Cristo que nós vamos cumprir? A lei do amor, irmãos. Conhecerão que vocês são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. É a lei do amor, a lei de Cristo é essa. Vamos cumprir a lei do amor. Verso 3. Ele diz, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Paulo está atacando aqui a presunção. Porque pode acontecer isso, sabe? Você vê um irmão que está caído, isso acontece muito na igreja. Esse pecado. Você vê um irmão que está caído e você quer crescer em cima dele. Ou seja, ele está caído, aí você, não, está vendo? Eu sou melhor, eu sou maior espiritualmente. E em vez de cooperar e ajudar o irmão e estender a mão, você cresce em presunção, você cresce na sua própria justiça. Aí Paulo está percebendo que isso pode acontecer. Aí ele diz, olha, cuidado, porque o que faz a gente ser generoso com o outro é a mansidão, é a humildade, é a nossa consciência de pequenez, não é verdade? Se eu percebo que sou pecador e que preciso de ajuda, e vejo o outro precisando, vai ser muito mais fácil eu ajudar. Agora, se eu acho que eu sou o tal, né? Se eu acho que eu sou, né, o espiritual, o irmão, né, o pastor, o missionário, olha, um grande homem de Deus. Se você acha que é muita coisa, aí vai ficar difícil de você ajudar o outro. Porque quando o outro cai, você vai se achar superior a ele, você vai crescer em cima disso, você vai ser presunçoso, e isso, irmãos, é o primeiro passo para você mesmo cair. O que foi que Pedro disse a Jesus, quando Jesus disse que ia morrer? O Senhor vai morrer? Vai não, vou morrer, e vocês vão fugir, vocês vão negar. Eu vou dar a minha vida por ti. Olha, Pedro, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Olha como ele se achava, né? Ele se achava o discípulo. Pedro, tu não sabe nem o que está falando. Antes que o galo cante, 2 vezes, vou citar um evangelho, né? Tu me negarás 3 vezes. Queria outro exemplo de vanglória, de alguém que se vangloriou e caiu? O fariseu.
lá da parábola de Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Eu dou o dízimo de tudo, jejum tantas vezes por semana, não sou como esse pecador, esse publicano. Enquanto o publicano estava pedindo perdão, clamando por misericórdia, o fariseu estava se autoproclamando justo diante de Deus por aquilo que ele fazia. E aí a palavra de Deus vai dizer que o publicano, ele saiu dali, sim, justificado, e o fariseu não. Querem outro exemplo? Nabucodonosor, que achou que era o tal, e o Senhor pesou a mão sobre ele, e ele passou a ser como um animal irracional, passou a viver nos campos, comendo grama, vivendo como um animal. Lembra dessa história? Você pode ler depois em Daniel 4:30, né, e Isaías 14:12 e seguintes. Então, muito cuidado, irmãos. Veja, o que é que Paulo está dizendo? Nós devemos amar nossos irmãos. Qual é a prática comum de quem ama o irmão? Corrigi-los quando eles caírem em alguma falta, a não ser que o irmão queira viver no pecado, e você corrige o irmão não quer te ouvir, aí sim, aí você pode sair de perto e deixar que o Senhor tome conta. Estão entendendo, né? Mas quando é uma falta, que você vê que o irmão é um servo de Deus, ou é uma serva de Deus, e ele caiu em alguma falta, foi surpreendido em alguma falta, ajude essa pessoa, traga de volta, traga uma palavra de repreensão, de exortação, mas com mansidão, tentando mostrar àquele irmão ou àquela irmã que você está ali para ajudar, e não para criticar, não para jogar pedra, mas para ajudar, mas ao mesmo tempo dizendo, cuidado, não volta a fazer isso que você tem feito, porque pode ser que você não tenha mais uma chance. Enquanto Deus levantar pessoas para nos corrigir, isso é bênção, viu, irmãos? Mas depois que Ele largar de mão, isso é juízo, isso não é bênção não. Lembrem-se disso. Gálatas, capítulo 6, versículo 4 agora. Aí Paulo vai dizer agora, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro. Por que Paulo está falando sobre isso? Veja, ele está pedindo para que nós possamos nos examinar. Em Coríntios ele fala ali nisso também, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão, e beba do cálice. Paulo está mostrando que nós, para não incorrermos em erros, em pecados, né, cairmos na tentação, nós precisamos ter essa prática do autoexame constantemente. Constantemente. Não devemos vacilar nisso, até porque, se formos nos gloriar por alguma coisa que nós temos feito para a glória de Deus, que possamos reconhecer que é Deus quem nos dá todas as coisas, nossos dons, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos usa para a sua glória. Então, esteja se examinando, e naquilo que você tem feito para Deus, que você possa olhar para o espelho e dizer, eu me glorio, mas glorio no Senhor, porque tudo que eu faço é Deus quem me dá, é Deus quem me concede. Então que toda a honra e toda a glória seja para quem? Para Ele. Se você é um bom pregador da palavra de Deus, amém, que a glória seja dada ao Senhor. Se você é um evangelista, se você está orando, se você está servindo com as crianças, se você está evangelizando aí fora, quer ser um missionário, se você está sendo um mestre na palavra, que tudo isso, não ache que você é o bambambam, é o tal, né? Mas que você se humilhe e diga, Senhor, é a tua graça, é a tua misericórdia em minha vida. E cada um, irmãos, tem os seus dons, não devemos estar nos comparando com ninguém. Por isso que ele diz aqui no versículo 4, mas prove cada um a sua própria obra. Em outra versão, o que é que diz? Alguém pode ler? Amém. Veja, gloriar em si mesmo e não em outro, né? Prove cada um o seu amor. Prove cada um, na minha Bíblia diz, prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Não fique querendo ser glorificado, né, nas outras pessoas, ou se comparando com as outras pessoas, ou tentando mostrar que você é melhor do que as outras pessoas. Você está entendendo o que ele está dizendo? Não se glorie tendo como ponto de referência as outras pessoas. Olhe para você mesmo, se olhe no espelho.
Olhe para o espelho, olhe para você, olhe para a sua vida, veja o que você tem feito para a glória de Deus. E se tiver de se gloriar, se você está alegre porque está fazendo alguma coisa na obra de Deus, Deus está te usando em alguma área, então amém. Você pode se alegrar e dizer: louvado seja Deus pelo que o Senhor tem feito através da minha vida, entendendo quem você é e o que o Senhor tem feito. Porque se dependesse de nós, irmãos, meu Deus do céu, só a graça, só a graça. Eu conto de mim mesmo. Às vezes eu venho pregar aqui no domingo, irmãos, eu venho só pela graça. Não é questão de pecado, não é, mas é um desânimo às vezes, desânimo muito grande. Às vezes você olha assim, meu Deus me ajuda, eu não estou... Você lê a Bíblia, você ora, mas às vezes você não tem vontade nem de orar. Acontece ou não acontece isso? Você não tem vontade nem de orar? A carne, né? Natureza pecaminosa não fica impedindo a gente de orar, e você, meu Deus do céu, aí... Às vezes eu olho assim para os livros, olho para os estudos, mas eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma obrigação, eu sou homem, né? Além de eu ser um ministro do Evangelho, eu sou homem, eu tenho uma responsabilidade com a igreja. Só se eu não puder falar nem andar. Mas enquanto eu estiver falando e andando, e tiver condições de vir aqui, e eu tiver que pregar, eu tenho que pregar, porque eu tenho que ter responsabilidade. Primeiro porque eu sou também assalariado pela igreja. Então recebo por isso. Então tenho que honrar isso também. É ou não é verdade? Tenho que honrar, tenho que pensar nisso. Não vivo pelo salário, mas se eu sou assalariado, para isso eu tenho que fazer isso. Os camaradas não passam o dia todinho quebrando pedra para ganhar o salário. Aí eu vou ficar em casa, dormindo o dia todo, ou assistindo televisão? Não, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que orar, eu tenho que oferecer o melhor para os irmãos. Enquanto os irmãos estão em casa descansando, a gente está tentando cavar, né, o texto bíblico e orando ao Senhor para que o Senhor nos use para edificar os irmãos, para abençoar os irmãos. Isso requer tempo, irmãos. Isso requer tempo, isso é muito trabalho em casa, muita leitura, muita oração, muita misericórdia do Senhor, né? Tem hora que você bota a mão na cabeça, meu Deus do céu, me ajude, fala comigo, Senhor. Gente, ontem eu estava conversando com o pessoal que prega e dizendo aos irmãos como é difícil, né? Eles dizendo: pastor, o senhor quer que a gente pregue assim? Estava mostrando a eles que para pregar um texto bíblico você tem que descobrir a ideia do autor bíblico, né? Pregue um sermão que anuncie o que as escrituras estão dizendo, né? O menino estava... E eles estão vendo quanto a responsabilidade é grande, né? A Spencer, está Rodrigo aqui. Não é fácil, requer muito trabalho. Diga, irmã Mônica. Érica, chamei de Mônica, desculpa. Verdade. A irmã está falando que Deus poderia ter feito de outra forma, né? Que a gente poderia aprender sozinho, mas não funciona assim. E em nada na vida, né? Começa com nossos pais. Sempre Deus coloca pessoas com responsabilidade sobre nós, porque sempre nós precisamos aprender e aprender com os outros. E aí Deus, na obra dele, na igreja dele, no meio do povo dele, desde o começo você vai ver que ele levanta pessoas que não são mais importantes, pelo contrário, são as menos importantes. São pessoas que vão servir ainda mais, vão servir guiando o rebanho, vão servir ensinando o rebanho, instruindo o rebanho, não porque são melhores, mas porque foram chamadas para esse serviço, que é um serviço árduo, mas é glorioso também, viu, irmãos? Tem a sua parte gloriosa, que não é nada de poder, porque tem gente que valoriza isso, né? Tem gente que valoriza o poder, tem gente que valoriza ser chamado de pastor. Eu estou sentado aqui no púlpito. Olha, irmão, não ligo muito para isso não, viu? Mas, essa coisa, eu sou o pastor fulano, anda, não pisa nem no chão, né? Pisa assim, parece um robô, né? Então é complicado. Quando eu vejo essas coisas, aí eu já dou minhas risadas, porque isso é bobagem. Se você é pastor, você é servo. Agora, Deus vai te dar dons específicos para você ministrar a palavra e o Senhor vai te usar. E a maior alegria de um pastor, de verdade, é ver o quê? O rebanho sendo alimentado, e crescendo, e amadurecendo, e sabendo resolver os seus problemas em Cristo. Isso é que é maravilhoso, irmãos. Diga, irmão Spencer. Sim. Sim. Eu já passei por isso, nós passamos por isso. É verdade. Nós temos que, o quanto mais simplicidade e humildade, melhor. Nós somos pastores, nós somos servos, nós somos profetas do Senhor, não como os profetas do Antigo Testamento, mas profetas no sentido de anunciar a palavra de Deus.
de anunciar o que Deus tem falado ao nosso coração pela sua palavra, né? Isso é uma bênção na vida da igreja, mas veja o que Paulo diz: mas qualquer glória que seja no Senhor, glorice no Senhor. Olha o verso 5: porque cada qual levará a sua própria carga. Veja, carga no versículo 2 é sofrimento, é luta. Então, levai as cargas uns dos outros. Então, se Paulo está enfrentando uma dificuldade, compartilhe comigo. Pastor, me ajude em oração. Estou sem meu pão, um exemplo, viu, Paulo? Não é isso que está acontecendo, mas estou sem meu pão, tem como me ajudar? Claro, vamos dividir aqui. Então, esse ajudar o outro a minimizar o seu sofrimento é carregar as cargas. Agora aqui Paulo fala sobre carga num outro sentido, onde ele diz aqui: porque cada qual levará a sua própria carga. É outro tipo, porque a palavra carga aqui é fortion. É fortion, a palavra fortion no grego aqui. Eu estou dizendo isso só para vocês, não é para você gravar isso não. A palavra fortion aqui é carga, ou fortion, a pronúncia é essa, fortion. Essa é a pronúncia, o acento está na última sílaba. Fortion é a palavra aqui, carga. A palavra carga no versículo 2 é baros. Então, baros no versículo 2 aqui, levai as cargas, indica sofrimento. Agora, fortion, no versículo 5, indica responsabilidade. Fardo, né? Algum aqui tem fardo, é? Certo. Alguma tem outra palavra além de fardo? A NVI diz o quê? A NVI, Rodrigo. Verso 5. Carga. Não tem mais nenhuma não, diferente. Carga, fardo, verso 5. Fardo é? Pronto. A ideia aqui que Paulo está dizendo, olha, aprenda a levar a sua responsabilidade. Seja responsável, é isso que ele está dizendo. Tenha responsabilidade pelas suas coisas. Estão entendendo? Você trabalhe, faça o melhor, seja preguiçoso, não. Você é responsável por alguma coisa, então cumpra o que você tem que fazer. Você tem uma obra na igreja, Deus tem te usado, você tem um compromisso na obra, com qualquer coisa, com oração, com a recepção, com o diaconato, pregando, ensinando. Seja responsável com a sua família, seja responsável com a sua filha, com a sua esposa, com o seu marido, seja responsável. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, cada qual levará a sua própria carga, cada qual deve aprender a carregar sua responsabilidade. Não fuja disso. Que interessante, não é? Que interessante. Tem que levar a sua responsabilidade. Não jogue na mão dos outros, não. Sua esposa, vou dar um exemplo. A esposa você está em casa, está cansado, é lógico. Chegou do trabalho, está cansado, mas sua esposa precisa resolver alguma coisa. Da casa dela para a parada de ônibus, se você não tiver carro, é muito esquisito, é muito escuro. Qual é a sua responsabilidade em relação à sua esposa nessa questão? Você vai deixar ela ir sozinha, no escuro? Vai o quê? Levar. Por quê? Porque é responsabilidade sua proteger quem? A esposa. Muito bem, seu Gilberto, é isso mesmo. Se não levar e acontecer alguma coisa com ela, ela for assaltada, Deus me livre, a culpa é de quem? É do marido que não foi. Se acontecer ele levando ela, aí não, ele fez a parte dele, né? Ele fez a parte dele. Ele está ali cuidando, está zelando. Sabia que tem muitos homens assim, que não cuidam de suas esposas, que não zelam por elas, que não importa por onde ela ande, e a pobre tem que ir mesmo, tem que se virar, porque tem que fazer, a não ser quando ele não possa, quando ele está trabalhando, ele está fora, e a esposa tem que ir, e aí, mas em casa ele vai orientar, ele vai dizer: tenha cuidado, minha filha, não vá por esse lugar, procure andar com alguém. Ele está cuidando, ele está zelando, mesmo quando ele não está ali presente. Eu estou falando no caso dele ser presente. Ah, não, vou ficar aqui assistindo o jogo do esporte. Vá lá, eu não vou sair não, assistindo o jogo do esporte. O senhor do Santa, né? Falou do esporte, ele se alegrou, né? Eu estou assistindo aqui o jogo de futebol, eu estou aqui fazendo isso, aquilo. Irmãos, responsabilidade.
nós precisamos ter responsabilidade, não só com as coisas de Deus, mas com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Seu trabalho eu faço melhor. Então, eu estudo, eu tenho que ensinar a vocês, tenho que ser responsável. Deixa eu dar um exemplo bem prático. Essa semana, para mim, está extremamente cheia, lotada. Então, eu tive que preparar um estudo para dar ontem ao pessoal que prega. Eu estou dando um curso de pregação expositiva para eles. Tive que preparar os slides, tive que digitar, preparar o estudo. Sabe quando eu comecei? Na minha folga, na segunda-feira. Passei segunda-feira o dia estudando para preparar isso. Para dar aula ontem, que foi quarta. Por quê? Porque na terça eu tinha que preparar o estudo para quando? Para hoje. E ontem que foi quarta? Por que não fez ontem? Porque ontem que foi quarta eu estava preparando um estudo para a escola dominical. Aí preparei ontem e hoje. Terminei hoje o da escola dominical. Por que não deixou para amanhã? Porque amanhã eu tenho que começar a estudar e a preparar o sermão para o domingo à noite. É pouco? Estou dando só um exemplo para vocês. A não ser que eu chegue aqui, abra a Bíblia ali em cima e fale qualquer coisa. Mas não é assim que funciona. Isso é responsabilidade. Isso é compromisso com a obra de Deus. Quem é que me honra? Pode ser que os irmãos não vejam. Os irmãos vão ver o resultado aqui. Mas o Senhor é fiel e Ele nos honra. Ele nos honra. Ele é fiel, irmãos. Glória a Deus por isso. Aprendam e aprendamos a carregar as nossas próprias cargas. Verso 6, aí parece que não tem mais nada a ver. Aí Paulo aqui no verso 6 diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Eu que sou pastor falando disso, aí eu fico até sem graça. Mas o que Paulo está dizendo aqui, Paulo, é interessante. Paulo às vezes ele está tratando de um assunto e vem na mente dele algo que ele não falou e ele entra no assunto, embora esse assunto aqui não está desconectado com o que ele vinha falando antes. Por quê? Porque, como nós vimos aqui no capítulo 5, estava havendo problemas entre aqueles irmãos. Veja aí, capítulo 5, veja o versículo 15, por favor, do capítulo 5 de Gálatas. Alguém leia, por favor. Amém. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Volte lá para o capítulo 6, verso 6. Eu vou terminar aqui, viu? Na próxima semana a gente dá continuidade, para a gente não correr. Então o que acontece? Veja, uma igreja problemática, onde há várias divisões, onde há muitos problemas entre os irmãos. Com certeza, isso consome aquelas pessoas que estão à frente da igreja. Problemas na igreja, problema de comunhão, problema de imaturidade espiritual. Quando você vê os irmãos que você ensina, e os irmãos não valorizam aquilo que aprendem, você está ensinando a palavra, o irmão está ali há 2, 3 anos, você ensinando, orientando, aí de repente você vê o irmão passando na frente da igreja, meu irmão vai para onde? Não, estou indo para o monte, orar, você bota a mão no coração, Senhor, não deixa eu morrer do infarto não, antes de eu morrer do infarto eu vou dar uma paulada nesse irmão. Mas eu estou brincando, viu, irmãos? Mas aí você diz, pronto, eu ensinei tanta coisa e esse irmão não aprendeu nada. Vocês estão entendendo? Isso mata a gente do coração. Mata do coração. Você ensina. Tenta mostrar como é que a palavra nos ensina acerca de Cristo, da vida com Deus. E aí de repente é como você pega uma moça ou um rapaz, aí você ensina o zelo pela palavra, o zelo pelo evangelho, por Cristo, como deve ser um namoro cristão. Aí de repente você vê que é difícil, dói no coração da gente. Mas o que é que nós temos que fazer? Orar e ajudar e tentar resgatar a pessoa da condição em que ela está. Desculpa a brincadeira aí da paulada, viu, irmãos? É que às vezes eu falo demais, mas não é por aí não. Então Paulo está dizendo aqui o seguinte, até porque tem que ser com espírito de mansidão, né? Então tem que ser com espírito de mansidão, né? Mas às vezes, né, as presas da gente quer sair, né? Quer sair, a gente não tem vontade de ser manso, né? Tem vontade de dar uns gritos, de pegar no pescoço, né? De dizer, rapaz, saia dessa situação. Às vezes é necessário um tratamento de choque, né? Às vezes é necessário um tratamento de choque. Tem vezes que o irmão, você é manso, mas às vezes você é duro. Você é manso, mas você tem que ser duro. Tem que chamar a atenção, tá? Às vezes tem que chegar mais junto mesmo, para que a coisa seja feita. Mas aqui Paulo diz, olha, você que está sendo instruído na igreja,
compartilhe as bênçãos materiais com aquele que instrui. Paulo está aqui seguindo o princípio de que o obreiro é digno do quê? Do seu salário. Abra a Bíblia de vocês, por favor. Em 1 Tessalonicenses, eu vou terminar aqui, viu, irmãos? 1 Tessalonicenses, não tenho do que reclamar da nossa igreja, da fidelidade da nossa igreja, porque eu sei que é Deus quem faz isso, Ele usa os irmãos para isso, não só em benefício do pastor, mas em benefício da obra de um todo. Mas veja 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, o que Paulo vai dizer. Ele diz aqui, 1 Tessalonicenses, logo aí na frente, capítulo 5, verso 12 e 13. E rogamos, irmãos, que reconheçais, ou seja, valorizem os que trabalham entre vós e que presidem ou governam sobre vós no Senhor e vos admoestam, vos exortam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Agora vá para Romanos 15. Volte aí agora um pouquinho. Vá para Romanos 15. Romanos capítulo 15, versículo 26 e 27. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais ou materiais. Passe à frente mais um pouco, vá para 2 Coríntios 9. É o último texto que eu vou abrir. 2 Coríntios 9, versículo 13. 2 Coríntios 9, grave esses textos. Versículo 13. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos.